Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira, que é o primeiro encontro dos deputados após o recesso parlamentar. Hoje, 18 novos projetos de lei estão no expediente para leitura e podem começar a tramitar. Um deles prevê a criação de leitos especiais para mães em luto, aquelas que perderam os bebês logo após o parto ou mesmo antes de nascer. Acompanhe os trabalhos com a gente. 66ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido ele, o deputado Capitão Assunção, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da sessão da ata anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALES. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseje fazer o pedido do minuto de silêncio. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, nossa querida comunidade, gostaríamos de pedir um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do nosso querido amigo Edson Vander Freire Buzo, que faleceu nesse final de semana, infelizmente deixando a família, os amigos órfãos da sua presença, uma pessoa da mais alta estima e consideração de toda a comunidade de bairro República, Goiabeiras, a Grande Vitória como um todo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Lucas Polese, depois deputado Capitão Assunção e depois Deninho. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do médico Breno Altoé, lá de Maria das Graças, do meu bairro, praticamente sim, um vizinho criado lá no bairro junto, de uma família muito querida, muito especial. A perda dele, que faleceu em um acidente em Mato Grosso, está sendo uma perda não só para toda Maria das Graças lá, mas para toda a Colatina e para todo mundo que conhecia. Uma pessoa que ninguém tinha um A para falar dele, querido por todos mesmos lá na cidade, e acho que todos que conheceram. Então é realmente uma perda inestimável e desejo todo o conforto para os amigos e familiares que estão sofrendo muito, a família Altoela de Colatina. Obrigado, deputado Lucas Polese. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, eu solicito um minuto de silêncio em virtude do falecimento do nosso grande amigo, herói do Noroeste Capixaba, servidor da Segurança Pública, da nossa gloriosa Polícia Militar do Espírito Santo, sargento Herônio Oliveira, lotado no 11º Batalhão em Barra de São Francisco. Foi vítima de infarto no dia 3, nesse último dia 3, e foi um sargento que dedicou a sua vida inteira à defesa da nossa sociedade, um colega de trabalho muito importante que a gente perde, sempre com um sorriso no rosto, sempre determinado a ajudar o próximo, de serviço ou não. Então é uma grande perda para a família policial militar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, deputado Deninho Silva, depois deputada Raquel Lessa. Senhor presidente, a Grande Goiabeiras perdeu duas pessoas muito queridas, eram dois amigos meus. Um é o Vander, que morreu muito jovem, que Deus possa confortar seus familiares, minha amiga Vânia, sua mãe, enfim. E também Carlos Roberto da Silva, Beto Pulim, era um comerciante autônomo, um cara muito querido, né? Todas as vezes que a gente organizava quaisquer eventos na comunidade, ele estava sempre ali com o seu carrinho, vendendo sua cerveja, seus refrigerantes, água mineral, e ele veio falecer muito jovem. Que Deus possa confortar seus familiares. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Deninho. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa. Presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio para o pai do nosso amigo Gutinho, prefeito de Marilândia, seu Idemar Ferreira Taide. Nos deixou com câncer e foi tão de repente. Ele era uma pessoa tão, sabe, um homem tão para cima, tão alegre, participava da eleição, participava junto com o Gutinho, era uma paixão que o Gutinho tinha com o pai dele, e nos deixou
nessa semana passada agora. Eu quero pedir um minuto de silêncio. Muito obrigado, deputada Raquel Lessa. Algum outro deputado deseja fazer pedido de minuto de silêncio? Não havendo, eu também quero fazer aí um pedido de um minuto de silêncio pelo falecimento da médica doutora Valesca Loureiro Fernandes de Oliveira. Doutora Valesca, uma médica muito competente, eu inclusive fui paciente dela, fiz duas cirurgias com ela, uma pessoa maravilhosa. Eu peço a Deus que conforte aí o seu esposo, o Paulo Roberto, também as filhas Camila e Gabriela, e também os irmãos, doutor Valdir Loureiro, que é muito meu amigo, doutor Edson Ricardo Loureiro também, que é médico, e também a Valéria, a única irmã que ela tinha, que é assistente social. Que Deus conforte todos os familiares e amigos por essa perda irreparável. Façamos então agora um minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Passamos agora à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Os itens 1 e 2 são justificativas de ausências de parlamentares. O despacho para esses itens é justificada a ausência à secretaria. Do item 3 ao item 34, tratam-se de mensagens de vetos governamentais aos projetos que especificam. O despacho para esses itens é ciente à Comissão de Justiça. Do item 35 ao item 42, tratam-se de mensagens governamentais de resposta a requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é ao autor ou autora do requerimento por cópia eletrônica. O despacho para os itens 43 a 61 tratam-se de projetos parlamentares para os fins que se especificam. Então, fica o despacho da seguinte forma. Despacho para os itens 47, 49 e 52 ao 56 e também e do 56 ao 61 a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para os itens 43, 44, 45, 50, 51, 54 e 55 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. O despacho para o item 46 devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso 3º e 6º e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. Eu vou passar agora a presidência aqui para o nosso deputado Marcelo Santos. Eu fui aqui, pois eu fiz aqui, 55, 46, 61, agora vem daqui. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Uma alegria retornarmos o nosso semestre legislativo, o segundo semestre. Muito bom retorno e que nós possamos produzir muitos e melhores resultados para a população do Espírito Santo. Do item 62 ao 69, trata-se de pareceres das comissões permanentes aos projetos que especificam. O despacho para esses itens, conforme o caso, são: tramite-se na forma regimental e inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Do item 70 ao 71, são requerimentos de informações oficiais. Despacho para esses itens oficie-se. Do 72 ao 73, requerimento de licença de parlamentar e despacho para esses itens defiro à secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeito à deliberação, pareceres 268 e 170, todos 2025, gerado no sistema ALI digital da Comissão de Justiça. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado.
Arquive-se a matéria. Requerimento 142 da Comissão de Direitos Humanos, sessão solene. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 7.6 ao item 9.2 são indicações das senhoras e senhores deputados que nesse momento eu colocarei para ser discutido em conjunto no plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado todas as indicações por unanimidade. Ouço agora o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente. Oi. Oi. Pessoal do som, voltou a ligar aí? Oi. Pode falar, deputado Coronel Wellington. Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, sociedade capixaba, eu gostaria de agradecer a votação favorável à indicação que nós fizemos aí, número 80, indicação 1089, que trata da inclusão da disciplina de educação do trânsito na grade curricular das escolas da rede pública do Estado do Espírito Santo. Haja vista que o número de acidentes envolvendo jovens, eles, tanto como vítimas fatais como vítimas parciais, estão em números alarmantes no Espírito Santo. Por isso, em idade de que os jovens estão se preparando para tirar as habilitações, em idade em que eles estão propícios ao recebimento de informações preventivas em relação a nós prevenir os acidentes de trânsito, tanto envolvendo eles quanto outras vítimas, é muito importante que nós tenhamos essa matéria aprovada e essa indicação colocada em prática pela Rede Pública de Educação do Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Nesse momento, então, passamos à fase da ordem do dia. Estou invertendo aqui, suprimindo aqui a fase das comunicações. Discussão, se houver recurso, numa forma do artigo 277, parágrafo 2º, a 5º regimento interno, que declara utilidade pública Joatuba Futebol Clube. Não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Do item 2 ao 7º item, projeto de discussão especial em primeira sessão. Em discussão, projeto. Não havendo oradores inscritos, o projeto segue agora para a segunda sessão. Nesse momento agora, nós terminamos, então, a fase da ordem do dia e passamos agora à fase das comunicações. Primeiro orador, o deputado Coronel Wellington. Mas antes de passar para o Coronel Wellington, eu quero cumprimentar os deputados, lembrar da nossa agenda, Camila Valadão, nossa agenda hoje, os deputados às 16 horas lá na presidência. Dar as boas-vindas aos colegas deputados pelo retorno do segundo semestre legislativo. Nós temos já acumulado muitos projetos na pauta, como também temos muitos vetos na pauta. Somos 81 vetos na pauta e projetos, mais ou menos, já chegamos a 1.400. Eram 1.300, já chegamos a 1.400 projetos. Nós teremos uma agenda hoje às 16 horas, justamente para tratar um bocado sobre as matérias que nós vamos... Pela ordem, senhor presidente. Começar a navegação dela na casa e também tratar das questões que são dos vetos. Então, ouço o deputado Bruno Rezende. Senhor presidente, senhores e senhoras, colegas deputados e deputadas, a minha fala aqui é sobre o item 20, que foi lido, recomendando aqui o veto total, encaminhando o veto total ao projeto de lei de minha autoria,
490/2024, que foi aprovado nessa casa por unanimidade, que institui a Carteira Estadual de Identificação da Pessoa com Epilepsia. Senhor presidente, a epilepsia é uma condição que cursa com crises epilépticas e essa pessoa, se não conseguir ser atendida em tempo hábil, pode morrer, senhor presidente. A carteirinha, ela é informativa, ela pode salvar a vida dessa pessoa que está em crise, dando informação àquele que está ao lado naquele momento, pode agilizar atendimentos de emergência, reduzir o preconceito para com a pessoa com epilepsia, assegurar prioridade em atendimento de serviço público e facilitar o acesso a políticas de saúde. Um projeto que não tem qualquer senão, um projeto que já é lei no estado do Amazonas, que já é lei no Distrito Federal, passou por todas as comissões dessa Casa de Leis e não tem por que ser vetado como foi vetado o meu projeto de lei. Então, eu já declaro aqui o meu voto para a derrubada do veto e peço o apoio dos senhores e senhoras deputados no momento oportuno. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Antes de passar para o Coronel Hélio, quero registrar aqui, está conosco os alunos do município de Vila Velha, da escola... É a Cissolina? A escola Cissolina Assis Andrade. Estão sendo aqui acompanhados pelos responsáveis Flávio Oliveira e Wendy Larissa. Vocês estão assistindo uma sessão ordinária, onde nós estamos reiniciando os trabalhos legislativos nesse semestre, e é uma satisfação receber esses 17 alunos aqui na Assembleia Legislativa, que é a Casa Representativa. Um prazer recepcionar vocês aqui. Com a palavra agora o deputado Coronel Hélito. Lembrando, deputado Danilo, que nós vamos, as fases das comunicações vai até às 15 horas, se couber, às 15 horas e 40 minutos. Fora isso, não teremos mais oradores. Com a palavra do deputado Coronel Hélito. Obrigado, presidente. Puder dar uma regulada no som aí, por favor? Tá muito ruim. Tá doido? Oi. Melhor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, nossos queridos alunos que marcam presença, esse dia que está sendo marcado como dia inicial pós-recesso, esse ano de 2025, sejam sempre bem-vindos. Sejam bem-vindos também todos os policiais científicos que se encontram nas nossas galerias, que estão marcando presença de uma forma sempre participativa, buscando seus direitos, sua representatividade e que eles sejam valorizados pelo governo. Nós gostaríamos de apresentar fotografias que nos foram encaminhadas pelos moradores de Praia Grande e Nova Almeida, dando conta da destruição de um pier que encontra localizado nas proximidades da ponte de ligação entre os municípios de Serra e Fundão, e que recentemente o governo do estado promoveu um desassoreamento desse local para evitar, inclusive, que os pescadores que realizam as suas atividades saindo e entrando pela foz do rio Reis Magos fossem ainda mais prejudicados, tendo em vista que com o assoreamento eles ficam impedidos de entrarem e saírem na foz do rio, seus barcos ficam impedidos devido à grande quantidade de areias. E agora nós temos, chegando o verão, temos a necessidade de que esse pier seja reformado, seja ampliado tanto para o lado da Serra quanto para o lado de Fundão, para evitar esse movimento da maré que é histórica e que periodicamente tem prejudicado os moradores, colocado em risco o seu patrimônio e também a vida das pessoas, assim como prejudicado de uma forma bastante incisiva
a atividade dos pescadores. São milhares de famílias que são diretamente impactadas e essas famílias geram emprego e renda, desenvolvimento econômico, haja vista a sua atividade. Gera o lucro, a compra, venda e aquisição de diversos produtos eletrodomésticos, alimentos e outros, assim como reforma de casa, aquisição de veículos. Então nós fazemos aqui essa requisição, essa cobrança ao governo do Estado para que de forma parceira com o município de Fundão, o município de Serra, possa promover essa instalação, essa obra importante que é a construção do Pier de Nova Almeida e também da construção e reforma da ponte Clodoaldo Borges Miguel em Nova Almeida. Pois não, Chamin. Obrigado, nobre deputado Coronel Wellington. Quero parabenizar Vossa Excelência pela fala, pela reivindicação. Uma obra importante para a região de Nova Almeida e principalmente para a Praia Grande, para Fundão. Uma obra que nós estamos atentos, estamos trabalhando na Comissão de Infraestrutura e dialogando tanto com o prefeito Eleazar de Fundão, quanto com o prefeito Everson Meirelles e com o nosso governador Renato Casagrande. Uma obra que você mesmo citou, que tem a necessidade da gente fazer um pier ali por conta do assoreamento da foz ali do Rio Reis Magos, que nós temos muita dificuldade da saída das embarcações e da entrada das embarcações dos pescadores, especialmente de Nova Almeida, ali na foz do Rio Reis Magos, mas também para a proteção tanto da praia de Nova Almeida quanto também da praia de Praia Grande. Nós estamos debatendo junto com o DR, junto com o nosso governador, e nós temos uma necessidade também eminente. Nós já tivemos lá fazendo uma vistoria técnica da ponte Clodoaldo Borges, que faz a divisa e a ligação de Nova Almeida com Praia Grande. Inclusive, fizemos uma vistoria no mandato passado ao lado do nosso presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, quando ele presidia a Comissão de Infraestrutura, e o DR iniciou o processo de revitalização da massa asfáltica, do asfalto ali na região da S010, que contempla também a revitalização da ponte Clodoaldo Borges Miguel, uma ponte importante para a ligação dos dois municípios. Mas quero destacar, em cima da sua fala, que nós estamos finalizando ali na região também a obra de ligação do contorno de Jacaraípe com Nova Almeida e que, em sequência, nós vamos dar ordem de serviço do novo contorno de Praia Grande na construção da nova ponte de Nova Almeida. Parabéns pela sua fala e devolvo a fala a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Chambinho. São mais duas situações, presidente, que eu gostaria de estar falando. Primeiro é que nós recebemos da comunidade de Iuna uma reclamação. A pedido do presidente, gostaria que Vossa Excelência fosse o mais sucinto possível, porque ele quer encerrar a sessão às 16h40, ok? Ok. Nós recebemos uma solicitação de diversos pais e mães que têm seus filhos que estudam na escola Henrique Coutinho, em Iuna, dando conta de que os vigilantes contratados pela Secretaria de Educação, eles apenas ficam no horário entre 6h30 da manhã às 16 e 18 horas da tarde. Só que no horário de almoço e após a saída desses vigilantes, eles colocam alguns profissionais como cuidadores para ficar no lugar desses vigilantes de controle de acesso na portaria dessa escola. Então, a informação de que o diretor já fez diversos expedientes ao secretário de Educação, ao governo do Estado, para estar promovendo, a substituição ou a ampliação do trabalho dos vigilantes nesse local para promover a segurança dos alunos, pais e também dos professores. Fica aqui nossa reivindicação e cobrança em nome de toda a comunidade escolar do Colégio Henrique Coutinho Iuna. Por fim, senhor presidente, gostaria de ler e parabenizar a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
porque foram anuladas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo as condenações dos policiais militares e das mulheres familiares que foram responsabilizados pela greve da Polícia Militar. O fato ocorre quase 6 anos após a sentença, que é de setembro de 2019. Então, por unanimidade, os desembargadores da primeira Câmara Criminal decidiram que não era de competência do juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória julgar os processos contra os 24 réus pelos crimes de atentado contra a segurança do serviço de utilidade pública, incitação à prática de crime e associação criminosa, como eles foram indiciados. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Por gentileza, deputado Alcântara, 5 minutos, porque nós precisamos de encerrar aqui às 15h40 e não 16h40. 15h40 e o intuito da reunião às 16 horas na presidência. Alcântara, vai no de cá, porque esse aí está péssimo. Nesse aqui, ó. Nesse que está à sua esquerda. Só ligar. Senhor presidente, nobres deputados, servidores dessa casa, público capixaba, hoje o tema não poderia deixar de ser outro, e eu estou em minhas mãos com uma carta endereçada ao governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, e ao presidente desta casa, deputado Marcelo Santos, assinados por dezenas de pastores representantes do povo cristão evangélico do Estado do Espírito Santo. E agora nós saberemos a posição. Isso porque foi amplamente divulgado o nosso projeto que se tornou lei, que não proíbe ideologia de gênero. Essa é uma fake news, uma mentira que estão usando para distorcer o nosso projeto. O nosso projeto, ele não altera a lei de diretrizes e bases da educação do Brasil, porque isso é uma lei federal. A nossa lei, ela dá direito aos pais de decidirem se os seus filhos participam ou não de ideologias de gênero, de atividades de cunho sexual dentro da sala de aula. E a nossa lei, ela é uma lei de vanguarda, é a primeira lei do Brasil. Essa lei que está em vigor é a primeira lei do Brasil que dá o direito dos pais de decidirem e de participarem da educação de seus filhos. Ela hoje já é alvo de 2 ações de constitucionalidade no Tribunal de Justiça, uma protocolada pelo PT e outra pelo PSOL. O que isso significa, deputado Lucas Polese? Que a lei é boa. Outro projeto de constitucionalidade, que o Ministério Público de Contas, vejam, pasmem isso, deputados e deputadas, o Ministério Público de Contas agora quer determinar o que é constitucional ou não. Um projeto que foi aprovado por 27 deputados nessa casa. Isso é uma aberração, com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal de Contas, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público de Contas, mas isso é o poste mijando no cachorro. Nós definimos de maneira soberana, essa é a casa de leis, é a casa do povo capixaba. E agora vem o Ministério Público de Contas definir, com uma canetada, o que é constitucional e o que não é. Me poupem. E aí, por fim, uma ação que está no STF, uma ADI que tramita no STF, e que a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias úteis para o presidente da Assembleia, para o governador do Estado, se manifestarem sobre essa lei. E é sobre isso que eu venho falar. A ministra Carmen Lúcia, ministra relatora dessa ADI, ela designou, ela intimou o presidente da Assembleia e o governador do Estado para dizer se essa lei nossa que está em vigor é constitucional ou não. Aqui está a manifestação de dezenas de pastores, uma carta pública em apoio à lei estadual 12479, ao excelentíssimo senhor Renato Casagrande, governador, excelentíssimo senhor deputado Marcelo Santos, presidente da ALIS. Assunto: apoio irrestrito à lei 12479 e apelo pela sua firme defesa institucional perante o STF, lei de nossa autoria. A pergunta que fica é: o presidente da Assembleia Legislativa
já disse que o parecer e a posição dessa casa é firme no sentido de que o plenário é soberano. Presidente Marcelo Santos, mais uma vez com hombridade, a mesma hombridade que nos oportunizou votarmos pela soltura do deputado Capitão Assunção, agora se posiciona em favor das famílias capixabas e em favor da legalidade de uma lei que em absolutamente nada é inconstitucional. Uma lei que é consonante, é de acordo com a Constituição Federal, que no artigo 226 diz que família é base da sociedade. Uma lei que está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Lei de Diretrizes e Base, que no artigo 12.6 diz que a família tem que ser incentivada a participar da formação dos filhos, e uma lei que está de acordo com o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que diz que a formação moral e religiosa dos filhos cabe aos pais, é direito dos pais. Portanto, a pergunta que fica é: governador Casagrande, que quer ser senador no ano que vem, é a favor ou é contra o direito dos pais de impedirem seus filhos de participar de ideologia de gênero nas escolas? Vice-governador Ricardo Ferraz, que quer ser governador, fica aí andando com a camisa do Brasil para cima e para baixo e postando versículos aí no seu Instagram. Se posicione, é a favor ou contra, porque nós, cristãos do Estado do Espírito Santo, estamos de olho e nós exigimos respeito às famílias e às nossas crianças. Nós não nos calaremos e nós iremos no STF onde for necessário para que a lei se faça valer. Eu vou me abster de falar e passo direto a palavra para o deputado Lucas Polese, porque nós temos que encerrar a sessão às 15h40. Correto. Gostaria de parabenizar o deputado Alcântaro pelo projeto de lei, pela fala mais do que sobre aqui nesse plenário. É incrível como a natureza da esquerda é igual em qualquer lugar do mundo. Agora a palavra da vez deles é soberania. Eles estão adorando repetir isso para cima e para baixo. Mas eles não têm o menor problema em implodir a soberania do parlamento quando são derrotados em votações esmagadoramente, como foi o caso dessa aqui, como é o caso semanal que acontece lá em Brasília, como foi o caso do IOF, e correr depois para o Poder Judiciário subverter o resultado legítimo de uma votação. E acho que o mais absurdo de tudo é essa manifestação do Ministério Público de Contas, que tem o maior respeito, inclusive na nossa obra lá em Colatina, se posicionou super bem, mostrou os indícios de ilegalidade. Agora é uma corte de contas que julga licitações, gastos públicos. Da onde eles tiraram na cabeça que eles tinham autoridade para poder julgar, questionar legalidade, constitucionalidade de projeto de lei? Acho que esse Estado tem centenas de obras paradas, centenas. Então o serviço não falta, né? Para querer inventar um serviço que não existe. Um absurdo isso, como o deputado bem falou, a lei não proíbe ninguém de nada, não proíbe professor nenhum de fazer nada. Então, desculpa, mas professor que está militando contra ela, está dizendo abertamente: eu quero doutrinar seu filho na escola, a criança pertence ao Estado e você não tem direito nenhum de fazer nada contra isso, porque o seu filho é meu, porque ninguém está sendo proibido de ensinar o que quiser. Ensina o que quiser, mas a autonomia na criação moral de uma criança pertence ao pai e à mãe, e é simplesmente isso a lei do deputado, dando o direito do pai decidir se vai querer que o filho sofra doutrinação transexual, homossexual, sei lá, qualquer tipo de doutrinação, como a gente viu no IFES de Santa Teresa acontecer, com o professor se posicionando contra, falando do absurdo que foi, os próprios professores contrários, vários, e eles querem empurrar isso goela abaixo. Parabéns, deputado. Peço uma parte também, rapidamente. Caros deputados Alcântara e Lucas, eu acho o seguinte: nós aqui da Assembleia temos moral para falar em professores. Recentemente aprovamos a lei do SOS Educação, que protege a classe dos professores da violência dentro das escolas. E o governador, inclusive, sancionou e recebeu meu parabéns por isso. Agora, ver uma lei como essa sua, que busca dar aos pais dos alunos a mesma proteção que demos através do SOS Educação aos professores, que busca dar aos pais dos alunos e às crianças a proteção contra a doutrinação indesejada, a doutrinação ideológica. Ver uma lei dessa derrubada de forma vergonhosa como essa que aconteceu, machuca. Comungo plenamente da revolta do deputado Lucas quando fala que o Tribunal de Contas nada tem a dizer sobre esse assunto. Não deve nem opinar. Porque estamos falando aqui
de constitucionalidade. O Brasil é signatário do Tratado de São José da Costa Rica, que garante a liberdade de consciência, o direito das famílias de educar os seus filhos segundo os seus valores morais. Parabéns, deputado Alcântara, por essa defesa firme das famílias. E digo mais, aqueles que postulam a altos cargos no Brasil de hoje, Senado da República, Governo do Estado e outros, precisam se posicionar mais firmemente sobre esses temas. O direito da família a educar os seus filhos é sagrado. E nós não vamos nos calar vendo ele sendo atropelado, seja lá por qual instituição for. Muito obrigado. A palavra, deputado Capitão Assunção. Capitão tendo declinado, com a palavra, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo, o último orador, que nós temos que encerrar a sessão às 16 horas, por determinação da presidência da Casa. Deputado Danilo, pela ordem. Logo depois do deputado Zé Esmeraldo, só para poder fazer um anúncio. Ok. Deputado Zé Esmeraldo, 5 minutos, por favor. Deputado presidente Danilo, eu, em função do meu tempo, só tenho aí 5 minutos, e a minha fala aqui com certeza ia mais de 5, para talvez 10 minutos, e tem esse horário aí que foi definido pelo Marcelo. Então eu vou deixar para amanhã, eu faço a minha fala e que eu completo o que eu tenho que falar aqui com relação à ponte de Itaocas Pedras, que nós iniciamos em 12, exatamente em 12 de abril de 2018. Podemos dizer alto e bom som que essa ponte agora é uma realidade. As 3 empresas que ganharam a licitação, uma ganhou, mas não iniciou, a segunda também e a terceira. Então podemos dizer alto e bom som, a ponte de Itaocas Pedra, que foi pedida há mais de 35 anos, é uma realidade. A empresa vai fazer a obra e eu acredito naquilo que foi dito pelo diretor do DR Freitas, o governador Renato Casagrande e o superintendente do DR, que me garantiu que a fundação está sendo feita, já está pronta a fundação, agora vai ser estruturada toda a parte estrutural, que é fundamental para que nós possamos ter esta ponte concluída. É isso aí. Amanhã eu vou fazer minha fala. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra pela ordem, deputada Janete. Pela ordem, deputado Danilo, primeiramente para cumprimentar a nossa polícia científica que se encontra aqui todas as segundas-feiras na Assembleia, meu carinho, minha admiração e meu apoio por um salário digno e por condições decentes de trabalho. Nós não entendemos por que tanta demora na solução deste problema, que para nós ele não é de difícil solução, é um problema de fácil solução. Eu fiz questão de fazer uma fala hoje, deputado Danilo, porque nós vamos estar, através da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa, que eu tenho a honra de presidir, e poder estar dando voz e buscando fazer justiça para com os animais do Estado do Espírito Santo, muitas vítimas de violência, e o senhor é um parceiro da gente nessa luta. Nós estaremos em toda a torre legislativa, nós estaremos colocando um coletor de tampinhas plásticas e lacres de cerveja, de refrigerante, para que esses lacrezinhos, cerveja não vai ter aqui, mas as pessoas podem trazer de casa, que vão guardando do final de semana e traz de casa. E de refrigerante pode ter aqui, porque as pessoas pedem alimento para consumir aqui na Assembleia. E as tampinhas plásticas, tanto de água mineral como de refrigerante, de suco, todas essas tampinhas, inclusive de manteiga, todas as tampinhas, elas podem ser reservadas no seu próprio andar, na torre legislativa. Servidores, os deputados podem estar reservando, que semanalmente a CPI vai passar coletando essas tampinhas para o nosso coletor maior,
a fim de que a gente possa estar designando todo esse produto para a ONG, uma ONG que tem ligação com o nosso mandato, mas são diversas outras também. Essa é aqui da Praia do Canto, mas nós temos várias ONGs que fazem parte, são credenciadas da comissão, e nós designamos para exatamente essas tampinhas, que são as tampinhas do bem, elas se tornarem castração e medicação e vacinação para os nossos animaizinhos que são de rua, para os nossos animaizinhos que são de protetores que não têm condição de castrar, e também para protetores de ONG, que através das ONGs conseguem estar castrando seus animais. Então é isso, senhor presidente, está aqui esse coletor, um coletor identificado, bastante identificado, é do programa Tampinhas do Bem, em parceria com o Sindiplástico, é o Sindicato da Indústria de Plásticos do Estado do Espírito Santo, e em parceria com a Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputada Janete Sá. Antes de encerrar, quero aqui saudar os nossos peritos oficiais criminais da Polícia Científica. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez nessa luta incansável por salários, principalmente, né, sendo aí o pior salário do país. Eu quero agradecer aqui aos senhores deputados, deputadas, servidores dessa casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. Foi a primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar agora do mês de julho. E hoje os deputados aprovaram o início da tramitação de 18 novos projetos de lei. Eu destaco, dentre eles, a iniciativa do deputado Coronel Wellington, que prevê a criação de leitos e alas especiais para mães em luto, que são aquelas que perderam os bebês logo após o parto ou ainda na gestação. Outro projeto que começou a tramitar é de autoria da deputada Camila Valadão e sugere a proibição de que serviços de água e esgoto sejam cortados por falta de pagamento para a população carente em períodos de extremo calor. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice mais perto de você.